Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de mais algumas coisas que eu assisti no Netflix nos últimos tempos e que eu achei muito legal. O tema de hoje é documentários, mais uma vez, porque eu adoro um documentário, adoro vida real, adoro o fantástico, o show da vida. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro documentário que eu vou sugerir pra vocês chama Chuck Norris vs Communism. Chuck Norris contra o comunismo, e o nome é sim, assim, um tanto peculiar. E é um documentário muito joia, porque eu não sabia muito bem o que esperar, e a história é incrível. E, gente, aconteceu assim, ontem. Ele conta a história da Romênia comunista e como naquela época filmes estrangeiros, filmes ocidentais, eram considerados materiais subversivos. Coisas como Rambo, como Braddock, e aí que entra o Chuck Norris. E o que aconteceu? Aconteceu que um cara viu uma oportunidade, um romeno viu uma oportunidade de fazer um din-din extra, e o que ele fez? Ele contrabandeou fitas desses filmes para a Romênia, encontrou uma pessoa para dublar esses filmes. O nome da dubladora é Irina, e enquanto ela traduzia o filme, ela já ia dublando. Aliás, a dublagem era uma coisa assim tosca. Era a voz da Irina sobre o áudio original, então assim, ela fazia todos os personagens. Velhinhos, crianças, homens, mulheres, ela fazia a voz de todos, claro, né, que com uma entonação diferente para cada um. E essas fitas contrabandeadas fizeram um sucesso absurdo. As pessoas arriscavam a sua vida e a vida das suas famílias para poder ver Rambo. E não era uma coisa simples. Ter um videocassete na Romênia, naquela época, era assim, meu Deus, mega status, porque videocassete era o preço, sei lá, de um carro. Alguém que tinha muito dinheiro e por algum motivo conseguia visitar um dos países que faziam fronteira com a Romênia, ia lá e comprava o videocassete, depois levava pra casa e assistir os filmes contrabandeados. Era o programa da geral no fim de semana. Era um mega acontecimento. Então, assim, imagine trocentas pessoas socadas na mesma salinha assistindo os filmes. Então vai lá, passa no Netflix, procura pelo Chuck Norris contra o comunismo, porque vale a pena. O próximo documentário que eu vou sugerir fala de vinho, que é um tema muito querido do meu coração. Ele chama Some Into the Bottle e ele é a continuação do Some. Eu já falei do Some aqui em um outro vídeo sobre Netflix. E o Some, o que era? Ele era um documentário sobre um grupo de rapazes que estava estudando para virar mestre sommelier, para passar num exame, que é um exame assim difícil pra chuchu, é tipo o vestibular dos vinhos. É foda, pouquíssima gente já passou nesse exame e conseguiu o título, apesar dele existir há muitos e muitos anos. Então o documentário original ele é mais focado nessas pessoas, nesse processo, no estudo, em como é que isso afeta a vida deles. Por sinal, é um documentário muito joia. E o Some Into the Bottle é mais sobre vinho mesmo. E vinho é uma coisa muito legal. A gente aprende mais sobre a profissão de sommelier, a gente aprende mais sobre a produção do vinho. Tem umas paisagens maravilhosas de umas vinícolas europeias, de vinícolas na Califórnia. A gente conhece algumas das vinícolas mais famosas do mundo, conhece as pessoas, as famílias envolvidas, porque muitas vinícolas elas vão passando de geração em geração na mesma família. Mistura história, mistura cultura, mistura a parte prática mesmo do trabalho de fazer uma garrafa de vinho. E para quem gosta de beber vinho, ou até para quem não gosta, é muito interessante e a gente acaba tendo um apreço maior, sabe? Porque é uma trabalheira, gente, é uma trabalheira louca. Amei. Amei, 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 amei. Se tu só tiver tempo de ver um dos documentários que eu tô sugerindo hoje, por favor, assista esse, porque é genial. E por fim, vamos falar de crime. Outro documentário muito legal que eu vi no Netflix chama Team Foxcatcher, e esse nome talvez seja conhecido de algumas pessoas, principalmente de quem já viu o filme Foxcatcher, que é um filme baseado nessa história que o documentário conta. O filme saiu primeiro, o documentário veio depois. E é a história de um cara da família Dupont que é cheio de dinheiro, mas cheio de dinheiro. E apesar dele ter muito dinheiro, ele nunca foi muito bom em esportes, mas né, ele queria se envolver, ele queria estar lá no meio. E em um certo ponto da vida dele, ele se interessou pela luta greco-romana e ele resolveu, na propriedade, que ele tinha uma propriedade enorme, montar um centro de treinamento com casas para os lutadores poderem morar, poderem treinar, porque eles queriam muito que os Estados Unidos ganhassem uma medalha de ouro nas Olimpíadas. E um dos problemas é que luta greco-romana não dava muito dinheiro. Então as pessoas normalmente iam bem na época do colégio, da faculdade, e depois não se profissionalizavam no esporte, porque não tinham como viver dele. Então o Dupont, cheio de dinheiro, vai lá, monta uma estrutura enorme, monta uma equipe, mas tem um problema. Ele é perturbado das ideias. Ele era meio paranoico, ele também tomava umas drogas, ficava muito louco. Ou seja, uma bad. Então o documentário tem depoimentos dos lutadores que fizeram parte do time Foxcatcher,
dos familiares desses lutadores. Também tem imagens de arquivo pessoal e aí entre os depoimentos, as imagens e tudo mais vai se construindo a história do crime, desde o início, da fundação do time até chegar no assassinato do Dave. É um documentário interessante, o tema é mais pesado, mas eu tava meio assim órfã de Making a Murderer, que é muito joia e que eu também já fiz vídeo sobre. Então quando eu encontrei o Team Foxcatcher, meio que caiu como uma luva e esse caso já está resolvido. Não é que nem o caso de Making a Murderer, que ainda tá em corrimento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já assistiu qualquer um desses documentários, por favor, comenta aqui. Um beijão, gente, até a próxima. Tchau, tchau!